As internações hospitalares costumam ser desanimadoras, especialmente quando o médico finge que está tudo bem, fala em voz alta e alegre, mas desvia o olhar, tosse constrangido e esfrega o estetoscópio pendurado no pescoço. Renato há muito havia desistido de esperar algo positivo, seja do clima ou de seu médico. Naquele ano, o inverno foi particularmente rigoroso. Tempestades de neve incessantes faziam as janelas do hospital estremecerem durante a noite. A cidade estava coberta por nuvens cinzentas e baixas que pareciam pesar sobre tudo, obscurecendo o sol e o céu azul. Apesar das temperaturas congelantes do lado de fora, as enfermarias do hospital eram excessivamente aquecidas, tornando o ar abafado e fazendo-o parecer tremer diante dos olhos. Esta era a primeira internação de Renato em quase 35 anos. Como qualquer pessoa, ele já havia sofrido com infecções virais, resfriados comuns e até algumas fraturas, mas sempre se recuperara em casa, raramente tirando folga do trabalho. Admitido nesta instituição médica, Renato logo se viu dominado pelo tédio. Ele, uma pessoa muito ativa que nunca ficará parada por mais de alguns minutos desde a infância, não suportava a inatividade completa. Por um lado, lamentava terrivelmente o tempo perdido e, por outro, era doloroso observar como os minutos, horas e dias se arrastavam lentamente. Renato fora internado com pneumonia aguda, que sua mãe atribuía à automedicação. Uma febre repentina o levou a buscar alívio em um medicamento anunciado, mas em poucos dias ele sofria com uma tosse grave. De repente, veio uma terrível fraqueza, dor de cabeça e calafrios, em suma, um conjunto de problemas tão intenso que até ele, que sempre ignorava questões de saúde, ficou um pouco assustado. Ele esperava se curar em poucos dias, mas tudo o que conseguiu foi que a temperatura subisse para uns altíssimos 40 graus Celsius. Seu amigo, que veio visitá-lo, viu sua palidez quase mortal e as gotas de suor em sua testa, e o levou para o hospital. Recuperando-se do choque inicial de sua súbita hospitalização, Renato tentou se ajustar ao desconforto de sua cama hospitalar. Ele buscou conselhos na internet, onde especialistas garantiam que se recuperaria em 1,5 a 2 semanas. No entanto, também advertiam sobre raras exceções. Após 2 semanas no hospital, ficou claro que seu caso era uma exceção. Veja bem, Renato, você tem um tipo de pneumonia que chamamos de prolongada, explicou o médico. O infiltrado pneumônico em seus pulmões está se resolvendo extremamente devagar. Portanto, você precisará ficar conosco por pelo menos mais 4 semanas. As palavras do médico soaram como uma marcha fúnebre. Renato sentiu como se não fosse morrer de pneumonia, mas de tédio e imobilidade. Seu humor piorou porque estava em um quarto individual separado. Inicialmente, parecia um privilégio na admissão, mas agora se sentia como uma punição. Ele ouvia com inveja o zumbido constante de conversas das enfermarias vizinhas com suas portas abertas. Finalmente, ele perguntou: Doutor, posso ser transferido para a enfermaria geral? O médico de plantão olhou para Renato confuso e balançou a cabeça. A enfermaria está lotada, não há um único lugar disponível. Além disso, na sua condição, não é aconselhável ficar perto de outras pessoas. Você poderia pegar algo mais, o que não seria bom, respondeu ele. Renato ficou deitado, com raiva de si mesmo e do mundo. Seu humor piorava a cada dia, mesmo quando parecia impossível ficar pior do que no dia anterior. Era como se seu corpo estivesse preso no meio do caminho entre doença e recuperação, relutante em seguir em frente. Muitas pessoas encontram pontos de virada significativos, momentos após os quais a vida como a conheciam, cheia de pessoas, eventos, ações e pensamentos familiares, fica para trás. Renato estava experimentando tal momento agora mesmo. De repente, suas preocupações, irritações e ansiedades pareciam triviais e incrivelmente insignificantes. A única coisa que importava agora era seu futuro, que ele sempre dera como certo, como o céu, o sol e as estações, mas que agora poderia não ser mais uma certeza. O que devo fazer? Ligar para meus pais? Não, isso pode esperar. Por que assustá-los, especialmente porque mamãe sofreu recentemente um ataque cardíaco do qual ainda não se recuperou totalmente. E se não for para eles, então para quem? De repente, ocorreu-lhe que não tinha ninguém para quem ligar. Não havia ninguém com quem compartilhar suas preocupações, ninguém para oferecer palavras de encorajamento ou um olhar de apoio. Como vim parar aqui, pensou ele. O peso de sua solidão eclipsou momentaneamente a notícia de sua doença. Como eu,
Um homem saudável, inteligente e independente de 33 anos, cheguei a um ponto onde não tenho ninguém que esteja verdadeiramente interessado em mim? É claro que a ninguém não era inteiramente preciso. Renato tinha muitos conhecidos, amigos e colegas. Ele tinha contatos de negócios e parceiros românticos, mas esses relacionamentos pareciam superficiais, oferecendo-lhe pouco conforto ou empatia sincera. Naquele momento, ele se sentiu profundamente sozinho no mundo. O tempo havia perdido o significado. Ele não sabia há quanto tempo estava deitado imóvel em sua cama de hospital. Claramente, foi tempo suficiente para o quarto escurecer consideravelmente. De repente, um retângulo de luz iluminou o chão escuro, projetando uma pequena sombra baixa demais para pertencer a um adulto. Bem, Renato sorriu, comecei a alucinar um pouco cedo. Ele piscou várias vezes, surpreso ao ver uma figura diante dele. Quando sua visão clareou, uma menina de cerca de 4 anos estava lá. Ela tinha o que muitos descreveriam como uma aparência angelical, um rosto rosado, bochechas grandes, olhos cinzentos e cabelos loiros claros que se enrolavam levemente nas pontas, cascateando quase até os ombros. Você está doente? Ela perguntou, olhando para Renato com grandes olhos cinzentos. Doente? Renato assentiu em concordância. Doente? A menina estava claramente determinada a entender a situação. Bastante, respondeu Renato. Dizem que eu posso até morrer. Não, você não vai, disse a menina. E como você sabe, Renato sabia que sua conversa com esta criança que aparecerá do nada era inútil e sem sentido, mas ele não conseguia parar. Eu simplesmente sei, ela respondeu. Eu sempre sei quando alguém vai morrer. Renato ficou totalmente perplexo com sua declaração bizarra e ficou em silêncio. O que aconteceu a seguir foi algo que Renato lembraria pelo resto de sua vida. A menina se aproximou de sua cama, estendeu a mão e colocou uma pequena mão macia sobre a de Renato, que estava deitada indefesa na beira da cama. O toque quente da pequena criatura foi como um choque elétrico. Apesar de ser um adulto experiente com 2 diplomas de ensino superior, Renato não conseguia compreender o que estava acontecendo. Ele não queria compreender. Ele só queria que essa sensação continuasse. Parecia que energia, força, coragem e vontade de viver fluíam para ele. Ele não estava mais com medo ou sozinho. Ele tinha um pequeno anjo com ele, seu anjo. Quem é você? Renato sussurrou. A menina olhou timidamente para o homem, fungou de seu jeito característico e então limpou o nariz com a manga. Você tem alguma coisa gostosa aqui? Era uma pergunta típica de uma criança comum. Gostosa? O homem perguntou confuso. Eu provavelmente não tenho nada. Nada mesmo. O querubim de olhos cinzentos olhou para ele com desaprovação, depois para a grande laranja dourada na mesa de cabeceira. Oh, eu esqueci completamente, Renato lembrou. Aqui, pegue isso. A menina estendeu a mão, pegou a laranja e de repente se virou para a porta. Sua mão segurando a laranja imediatamente se escondeu atrás das costas. Uma mulher estava parada na soleira da porta. Emily, aí está você, uma voz suave ecoou. Estive procurando você por toda parte. Quem permitiu que você saísse do quarto, sua danadinha? Emily. Então esse é o nome da menina? O homem pensou consigo mesmo, desviando o olhar para a mulher de uniforme médico azul. Até agora, a vida de Renato havia sido relativamente tranquila. Claro, havia problemas e alegrias, separações e reuniões, altos e baixos, mas ele levava tudo na esportiva, entendendo o que estava acontecendo. No entanto, os eventos deste estranho dia estavam atingindo um após o outro, não lhe dando tempo para entender tudo. Ele reconheceu a jovem mulher parada na soleira de seu quarto. Ele a conhecia muito bem, pois era a única mulher que ele já havia amado e perdido. Era Laura. Desde cedo, Renato havia vivido pelo lema mais rápido, mais alto, mais forte. No entanto, esses princípios foram realizados não nos esportes, como se poderia supor, mas em sua família, onde ele era o terceiro filho mais novo. Sua mãe, Maria, era uma mulher determinada que, apesar de ter alcançado muito, continuava a afirmar sua superioridade. Todos os pertences de Maria cabiam em uma pequena bolsa, e todas as roupas mais ou menos decentes ela tinha no corpo, mas sua cabeça estava cheia de grandes planos, e ela se lançava apaixonadamente em realizá-los. Na sua segunda tentativa, ela foi aceita na faculdade de economia.
Ela estudou duro e persistentemente, trabalhando em turnos noturnos como vendedora em uma banca comercial, limpando entradas e cobrindo faxineiros. Ela era uma garota durona, vivaz e um tanto desesperada, que nunca fugia de nenhum trabalho e nunca ficava ociosa. Ela morava em um alojamento e não socializava com ninguém, exceto com Helena, uma colega de classe que, por algum motivo desconhecido, ela escolheu como amiga. Veja bem, Helena, aqueles que são meus iguais, eu não preciso, e aqueles de quem eu preciso, ainda não posso alcançar, ela disse francamente. Mas nada, quando meus meninos crescerem, veremos quem vai mandar em quem. Ela tinha grandes esperanças para seus 3 filhos. Eles eram bons alunos, se comportavam decentemente e participavam de esportes, embora com graus variados de sucesso. Maria estava disposta a fazer o sacrifício por seus filhos. Eles sempre estavam bem vestidos e tinham tutores quando necessário. Eles regularmente passavam férias à beira-mar, mas estavam bem cientes de que seria ruim para eles se um deles adoecesse, por exemplo, não conseguisse uma nota trimestral em alguma matéria. Maria parecia amar seus 3 filhos igualmente, mas seu caçula, Renato, ocupava um lugar especial em seu coração. Ele era mais calmo, sutil e delicado que seus irmãos mais velhos, tanto na aparência quanto no caráter. Ele se parecia com o pai, mas era simples e sincero. O apartamento, geralmente agitado, ficava quieto e vazio durante esse tempo. Renato se tornou especialmente próximo de seus pais. Renato é um milagre, Maria dizia frequentemente ao marido, que concordava de todo o coração. Um dia, Renato saiu do treino e estava terrivelmente atrasado para sua sessão de tutoria de língua e literatura. Apesar de ser um falante nativo, como muitos estudantes, ele achava a matéria desafiadora. Por isso, começou aulas com um tutor, e Maria, que conseguiu arranjar essas aulas através de suas conexões, exigia diligência e disciplina de Renato. Mas durante o treino, Renato perdeu a noção do tempo brincando com os outros meninos. Ele percebeu que tinha menos de 1 hora antes de sua sessão de tutoria. Ele ainda precisava correr para casa, trocar de roupa, pois não podia chegar ao tutor com roupa de treino, especialmente com um novo rasgão no joelho. Ele fez a curta jornada da escola para casa em um tempo recorde de 15 minutos. Um vislumbre de esperança permanecia de que ele pudesse chegar a tempo. Ele não queria enfrentar uma bronca do tutor seguida por uma reprimenda de sua mãe. Ele entrou correndo no prédio tão rápido que quase atravessou a porta da frente. Com saltos gigantes, pulando 3 degraus de cada vez, ele correu em direção ao seu apartamento no 3º andar. No 2º andar, ele colidiu com uma pessoa que lutava para carregar um carrinho de bebê escada acima, ofegando alto. Em sua pressa, Renato acidentalmente bateu no carrinho com a mão, provocando um choro alto do bebê dentro dele. Oh, desculpe, disse Renato, displicente, amaldiçoando seus longos braços desajeitados. A pessoa com o carrinho revelou ser uma garota baixa e magra com cabelos avermelhados amarrados em uma trança. Ela lançou um olhar de reprovação a Renato, então se inclinou sobre o bebê chorando. SHH, 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 Beto, quietinho, não grite assim, ela murmurou. O bebê, que estava gritando a plenos pulmões, se acalmou. Vendo que a garota não iria repreendê-lo, Renato se apressou subindo mais um lance de escadas. Ele olhou para trás e viu a garota lutando com o carrinho, que parecia grande demais para ela. O bebê dentro dele devia pesar bastante. Ela esforçava todo o corpo para arrastar o carrinho escada acima, agarrando-se firmemente às alças enquanto recuperava o fôlego. Renato olhou para seu relógio, percebendo que chegaria atrasado à aula se não saísse de casa em 5 minutos. Ele encarou o relógio como se tentasse adicionar segundos extras com seu olhar antes de descer as escadas novamente. Deixe-me ajudar você, ele ofereceu, agarrando a parte de baixo do carrinho. Segure firme nas alças, entendeu? Ele se perguntou, admirado enquanto movia o carrinho, como ela conseguia fazer isso. Você mora no 4º andar? Ele perguntou, aliviado ao receber um aceno afirmativo em resposta. Eles moravam em um prédio de 4 andares, e ele estava grato por não terem que subir mais. Enquanto carregavam o carrinho escada acima, ambos ofegantes, ele tentou se lembrar de algo sobre a garota. Tudo o que conseguia recordar era que eles haviam se mudado cerca de 1 ano atrás e que o pai dela bebia demais com frequência. Ao chegar ao 4º andar, Renato exalou pesadamente. Graças a Deus chegamos. Até mais tarde.
Após uma rápida olhada em seu relógio, ele correu escada abaixo para seu tutor. Apesar de seus esforços, Renato chegou atrasado e recebeu uma bronca tanto de seu tutor quanto de sua mãe. No dia seguinte, ele viu o familiar carrinho de bebê novamente, mas desta vez estava pacificamente rolando na calçada, sem bloquear as escadas. A garota ruiva empurrando-o cumprimentou Renato com um largo sorriso. Ontem, atrasado e irritado consigo mesmo, com ela e com o horário, tudo que ele havia notado era a trança em seu cabelo. Agora ele podia ver seu rosto. Ela tinha grandes olhos castanhos com manchas verdes, dando-lhe um olhar travesso e alegre. Sardas estavam espalhadas pelo seu nariz, mas suas sobrancelhas e cílios dourados eram mais marcantes, fazendo seus olhos parecerem mais brilhantes. Pela primeira vez em sua vida, Renato estava observando uma garota tão de perto. Seu rosto era muito incomum. Obrigada, ela disse inesperadamente. Pelo que? Renato perguntou, surpreso. Você me ajudou na entrada ontem. Você saiu antes que eu pudesse agradecer, ela explicou. De nada, ele deu de ombros. Mas é pesado. Seu bebê é grande. Como você consegue carregar um carrinho tão pesado? No começo era difícil, mas me acostumei, ela respondeu rapidamente, claramente feliz pela conversa. Beto já tem 1 mês e meio. Ele precisa sair e eu não posso deixar o carrinho lá embaixo ou pode ser roubado. Ela sorriu e olhou para Renato. Parecia que ela não estava falando sobre seu tormento diário, mas sobre algo que lhe dava um prazer incrível. Estranho, pensou o garoto, e perguntou em voz alta, por que os pais dele não saem com ele? O sorriso em seu rosto desapareceu, como se uma sombra tivesse coberto o sol. Pais? Bem, ela murmurou. Papai, ele trabalha. E mamãe, nós não temos mais uma mãe? Olha, me desculpe, Renato disse, envergonhado, e pensou consigo mesmo, que idiota eu sou. Minha mãe falou sobre os novos inquilinos algumas semanas atrás. Algo aconteceu na casa deles recentemente, mas não consigo me lembrar exatamente o que. Escute, ele disse de repente, mas para si mesmo, que tal você tocar a campainha do meu apartamento quando precisar tirar o carrinho ou colocá-lo dentro? Se eu estiver em casa, vou ajudar você. Sério, ela ficou surpresa. Obrigada. É constrangedor, no entanto. Ah, não. É mais confortável para você, ele argumentou. É difícil lidar com uma carga tão pesada sozinha. Meus pais não estão em casa durante o dia, então se alguém atender a porta, sou eu. A partir de então, Laura, esse era o nome da garota, corria rapidamente pelas escadas e batia suavemente na porta do apartamento de Renato. Se ele estivesse em casa, aparecia na porta e juntos levavam o pequeno Beto para passear. Queria que seu Beto andasse sozinho, ele costumava dizer, respirando pesadamente. Ele está ficando mais pesado a cada hora, não a cada dia. O que você alimenta ele? Logo ele soube alguns detalhes sobre a vida de Laura. Ele estava na entrada, tentando puxar a corrente da bicicleta, quando Laura passou por ele acenando alegremente, com uma grande sacola de compras, aparentemente a caminho da loja. Que menina pobre, disseram os vizinhos idosos conversando na entrada, observando-a se afastar apressadamente. Que destino, você não desejaria isso nem para um inimigo. Que destino, Renato levantou a cabeça de sua bicicleta. Ah, vai, disse a senhora idosa, acenando com as mãos. Você está namorando ela e não sabe nada sobre sua namorada? Uma namorada? Quem está namorando? Do que você está falando? O jovem protestou. Tudo bem, eu estava brincando, a vizinha riu. Mas sobre Laura, não há outra maneira de dizer isso. A menina teve um destino difícil. Alguns minutos depois, Renato estava pedalando sua bicicleta silenciosamente e pensativamente, esquecendo-se da corrente que não o havia apertado. Há alguns meses, Laura e Beto perderam a mãe, que morreu ao dar à luz Beto. As pessoas haviam alertado. Por que você quer outro filho, especialmente com seu marido problemático? Você mal consegue cuidar de si mesma. Mas ela insistiu que Laura precisava de um irmão. Agora Laura tinha um irmão, mas não tinha mãe. O pai deles estava quase inexistente. Quando Sara estava viva, ele era um homem decente que bebia moderadamente.
Agora, ele estava constantemente embriagado. E agora o quê? Renato perguntou baixinho. O que você quer dizer? A vizinha olhou para ele perplexa. O que vai acontecer com eles, com Laura e Beto? O que você acha que vai acontecer? Laura terá que fazer o papel de mãe para seu irmãozinho. Renato ficou profundamente comovido com a história de seus jovens vizinhos. Laura era 2 anos mais nova que ele, uma diferença de idade significativa na idade deles, especialmente entre um menino e uma garota. Ele nunca tinha realmente notado a garota ruiva que sempre parecia estar sorrindo, como se sua vida estivesse cheia de alegria. Mas depois de ouvir sua história, ele desenvolveu um respeito incrível por Laura. Considere ele, por exemplo, ele até fica com preguiça de levar seu velho Dachshund para passear às vezes, e se esconde debaixo do cobertor até que o pobre cachorro comece a chorar lamentavelmente quando está com fome. Ele simplesmente senta e espera que sua mãe venha preparar uma refeição deliciosa. Seus pais cozinham para ele, lavam suas roupas, compram mantimentos e o educam. Laura, por outro lado, faz todas essas coisas sozinha, não para si mesma, mas para seu irmão e pai. Maria, é claro, notou o estranho hobby de seu filho. Ela ouviu várias vezes resmungando baixinho, puxando o carrinho de bebê para fora da entrada com Laura agarrada à alça. Eu não gosto dessa chamada amizade, ela disse ao marido. Eu simplesmente não gosto. E por que essa órfã de 5 minutos fica rondando o nosso Renato? Maria, exclamou Walter. O que você está sugerindo? O que você quer dizer com rondando? Como você pode suspeitar dessa menina de algo? Laura é uma boa menina com uma vida difícil, você sabe. Walter, você era um nerd ingênuo e ainda é. São as meninas aparentemente inocentes que muitas vezes nos surpreendem mais. Elas parecem tão lamentáveis, inofensivas e indefesas, mas às vezes se revelam as mais perigosas. Não, Maria, isso é impossível, Walter riu. Maria dispensou seu marido, percebendo que não encontraria apoio nele. Ela observava seu filho e a garota vizinha, que de repente parecia uma ameaça séria, com certa ansiedade. No entanto, Laura e Renato não lhe davam motivo para se preocupar. Eles se cumprimentavam calorosamente e sorriam ao se encontrar. Renato ajudava Laura com o bebê e seu transporte. Ele repetidamente carregava o carrinho e mais tarde uma bicicleta infantil escada acima e abaixo, resmungando baixinho enquanto olhava para Laura segurando seu irmão. Por que você o carrega? Ele é maior que você. Ele poderia carregar você mesmo, ele dizia. Laura ria e gentilmente alisava o cabelo perpetuamente despenteado de Beto. Ocasionalmente, a caminho da loja, Laura batia na porta deles. Ei, professor, estou indo ao mercado. Do que você precisa? Ela começou a se referir ao amigo como professora quando ele estava absorto em seus livros didáticos com os exames finais se aproximando. Ah, Laura, estou com medo de que vou falhar em tudo, Renato confidenciou. Eu estudo e estudo, mas nada fica na minha cabeça. Não seja ridículo. Você é inteligente e vai se sair bem, ela o tranquilizou, seus olhos dourados brilhando como pequenos sóis, instantaneamente levantando seu humor. Depois do ensino médio, como seus irmãos mais velhos, Renato se matriculou em uma universidade em outra cidade. Antes de partir, ele encontrou Laura no pátio. Bem, Laura, estou indo embora, ele anunciou. Isso é ótimo, ela soltou, imediatamente percebendo que soava como se estivesse feliz com sua partida. Ela rapidamente se corrigiu. Quero dizer, vou sentir sua falta. Nos tornamos bons amigos, mas é ótimo para você. Laura segurou sua mão e olhou para ele com olhos cintilantes. Você vai conhecer outra cidade, conhecer novas pessoas e viver uma vida totalmente diferente. É maravilhoso. Eu gostaria de poder ir a algum lugar também. Talvez não tão longe, apenas nas proximidades. Seria fantástico viajar e ver o mundo. Ela riu, seu rosto brilhando de empolgação. E de repente, Renato se sentiu calmo e tranquilo. Laura é realmente uma garota legal, ele pensou consigo mesmo. Renato de repente percebeu que Laura provavelmente não seria capaz de fazer uma viagem tão cedo. Como ela poderia sonhar em ver o mundo quando sua realidade era Beto com suas calças perpetuamente sujas e rasgadas, e seu pai sem barba que, apesar de seus esforços para esconder, sempre cheirava a álcool?
No entanto, ela mantinha uma disposição alegre, genuinamente se alegrando com a felicidade dos outros. Renato foi consumido por seus estudos e seu animado grupo de colegas de faculdade pelos primeiros 2 anos. Durante suas visitas em casa, ele ocasionalmente encontrava Laura, que estava terminando a escola. Eles sorriam um para o outro, relembrando os velhos tempos e falando sobre tudo e nada. Para o deleite de Laura, Renato reagia com choque exagerado à visão de um Beto crescido e fazia uma careta de brincadeira, esfregando a mão após o aperto de mão firme de Beto. Uma mudança significativa ocorreu quando Renato, após completar seu 2º ano na universidade, voltou para casa para as férias de verão. Laura havia crescido, amadurecido e se transformado em uma jovem mulher. Renato, agora um estudante do 3º ano, viu sua velha amiga, que lhe lembrava com as mãos e joelhos arranhados e uma trança ruiva negligenciada, através de novos olhos. Ela era esbelta e graciosa, suas feições haviam se afinado, suas sardas haviam desaparecido e suas sobrancelhas e cílios dourados pareciam polvilhados com um pó precioso. Isso dava ao olhar de Laura uma profundidade cintilante, convidativa e chamando-o de alguma forma misteriosa. Renato balançou a cabeça, tentando afastar sua preocupação e se lembrar de sua amiga sempre ocupada e rápida como uma bala em seus velhos dias lavados. Ele olhou furtivamente para Laura, que estava contando animadamente uma história, ocasionalmente puxando seu braço por velho hábito. Ele respondia a ela enquanto suprimia um forte desejo de tocar sua sobrancelha com a ponta do dedo, imaginando se ela iria empoeirar de ouro. Laura olhou para Renato, tão crescido, sério, bonito, tão familiar e ao mesmo tempo novo e desconhecido, e seu coração afundou docemente, e ela queria passar a palma da mão sobre sua bochecha. Sem que eles soubessem, Maria os observava atentamente da janela. 6 meses depois, Renato voltou para casa novamente e descobriu que Laura, Beto e o pai deles haviam se mudado. Você sabe para onde eles foram? Ele perguntou. Quem sabe? Sua mãe murmurou. Por que eu me importaria com aquele homem e sua prole? Renato franziu a testa diante das palavras duras de sua mãe, mas não discutiu. Sente falta da sua namorada? Maria continuou com um sorriso irônico. Bem, esqueça ela e seja grato. Não precisamos de vizinhos tão disfuncionais. Foi embora? Renato perguntou confuso. E para onde? Eu não sei e não quero saber, a mãe respondeu firmemente. E você não precisa saber também. Esta conversa acabou. Eu nem quero pensar neles. Embora Renato não tenha discutido com sua mãe, ele sentiu que seu mundo havia se tornado um pouco mais sombrio, como se algo brilhante e bom tivesse desaparecido. Ele percebeu que sentia falta de Laura, de seu sorriso contagiante, suas palavras sinceras e os passos leves que corriam pelas escadas atrás da parede. Pai, ele perguntou a seu pai naquela noite, esperando até que estivessem sozinhos, você sabe para onde Laura e sua família foram? O que aconteceu? Por que eles saíram tão de repente? Walter, parecendo muito mais velho, escureceu o rosto e começou a limpar seus óculos cuidadosamente com um pano, como se estivesse ganhando tempo antes de responder. Bem, filho, ele finalmente disse, eu, honestamente não sei onde eles estão agora, mas acho que posso te dizer por que eles tiveram que ir embora. Estou apenas envergonhado, Renato perguntou, verdadeiramente surpreso. Seu pai era um homem de bom coração, gentil e inofensivo. Parecia que ele não poderia machucar ou insultar ninguém. Então, do que ele poderia estar envergonhado, especialmente em relação à família de Laura? Veja bem, Renato, eles tiveram que ir embora porque, bem, nossa mãe, Maria, sempre não gostou deles. Ela os fez sair. Como assim? Fez eles saírem? Renato não podia acreditar em seus ouvidos. Como você pode forçar uma família a deixar a casa onde eles viveram por tanto tempo, onde eles foram felizes e amados, independentemente das circunstâncias? Bem, é aqui que a verdadeira vergonha começa. Walter esfregou a ponte do nariz em constrangimento. Sua mãe ameaçou denunciá-los ao conselho tutelar se eles não fossem embora, o que poderia resultar em Beto sendo levado deles. Além disso, ela ligou para a proprietária deles e ameaçou. Renato chocado encarou seu pai com horror. Eu não podia acreditar também, o homem balançou a cabeça amargamente. Mas Maria me contou ela mesma. Ela muito acredita que Laura e Beto deveriam ser tirados do pai. Ele é um alcoólatra, então. E daí? Gritou o filho. Ele os ama de verdade, e eles o amam.
Eles não podem ficar sem ele. Eles são pobres, são estranhos, são diferentes, podem ser, mas são uma família de verdade, sabia? Sim, eu entendo. Walter sorriu tristemente. Mas Maria não conseguia explicar isso. Renato, por favor, acalme-se, disse ele, observando seu filho andar de um lado para o outro na sala. Não guarde rancor de sua mãe. Isso não vai mudá-la. Quando eu descobri, não falei com ela por 3 dias. Mas e daí? Ele acenou com a mão desesperadamente. Tudo já aconteceu. Talvez seja melhor assim para eles. Nossa mãe tem sido bastante dura com Laura ultimamente. Pai, você realmente não sabe para onde eles se mudaram? Renato perguntou cuidadosamente. Eu realmente não sei, acredite em mim. Se eu soubesse, eu te diria, respondeu o pai, baixando a voz e olhando de volta para a cozinha onde sua esposa fazia barulho. Pergunte aos nossos vizinhos idosos. Eles sabem de tudo. Olá, Dona Branca. Renato cumprimentou uma senhora grisalha, curvada, mas incrivelmente ágil e rápida. Você sabe para onde Laura e sua família se mudaram? Por que você quer saber? Ela olhou para ele com um olhar penetrante, indubitavelmente deduzindo seu interesse. Sentiu falta de Laura? Eu sei o novo endereço deles, mas não vou te dar. Por quê? O garoto perguntou confuso. Ela já teve o suficiente. Ela já ouviu o suficiente de sua mãe. A senhora idosa o empurrou resolutamente para o lado. Então, de repente, parou e olhou para ele levemente. Mas você realmente precisa dela desesperadamente? Renato juntou as mãos ao peito. Tudo bem, anote, a mulher cedeu. Só não conte para sua mãe. A pequena família de Laura se mudou para a periferia da cidade, onde velhos prédios de 5 andares se amontoavam, como se buscassem proteção do vento errante. Ele subiu as escadas sujas até o 3º andar e tocou a campainha. A velha porta gasta se abriu e ele viu Laura. Laura, minha querida, ele soltou. Ele estava tão feliz em vê-la que não notou como seu rosto normalmente radiante havia mudado. Ela olhou para ele sem expressão e disse, bem, olá, enquanto mantinha a porta ligeiramente entreaberta, bloqueando sua entrada no apartamento. Laura, estou tão feliz em te ver, Renato exclamou, mal resistindo ao impulso de envolvê-la em seus braços. Feliz? Do que exatamente você está tão feliz? Ela perguntou em um tom suave e zombeteiro, um tom que ele nunca havia ouvido dela antes. Laura, por que você está falando assim? Renato perguntou confuso. Nada. Você veio por nada. Não há nada para ficar particularmente feliz aqui? Ela baixou os olhos, mas imediatamente olhou para ele resolutamente. Vá embora, Renato. Laura, querida, me escute, por favor. Ele tentou pegar sua mão, mas ela afastou. Eu sei de tudo. Minha mãe, ela está errada. Errada? Laura respondeu ironicamente. Laura, eu não posso falar mal da minha mãe. O que ela fez foi injusto, mesquinho, mas eu... Escute, a garota o interrompeu. Sua mãe é um pedaço de trabalho. Ela não tem nada a ver com isso, ok? Você não deveria estar aqui porque eu não quero você aqui. É isso. Você sabe, Renato, ela balançou a cabeça, como você é estúpido. Eu não preciso de você. Apenas vá embora. O que faz você pensar que estou esperando por você? E de qualquer forma, eu vou me casar, ela disse alto e com raiva. Renato olhou para Laura. Suas sobrancelhas e cílios, que sempre haviam sido dourados, agora pareciam quase pretos para ele. Se casar? Renato repetiu estupidamente. Sim, você está surpreso? Você acha que eu não poderia me virar sem você? Como você pode ver, eu já me estabeleci com bastante sucesso. Então, o que aconteceu com você, Renato? A porta bateu. Renato nunca mais viu Laura novamente. Depois de se formar na universidade, Renato continuou a viver e trabalhar na mesma cidade. Ele teve relacionamentos com mulheres e experimentou términos. Tentou algumas vezes começar uma família, mas nunca deu certo. Seu relacionamento com os pais havia se desfeito depois do que aconteceu.
Mais precisamente, ele continuava a ligar para seu pai e vê-lo sempre que podia, mas sua mãe, depois que ele exigiu uma explicação dela, ficou ofendida. Mãe, como você pode fazer isso? Seu filho perguntou em voz alta. Eu fiz o que achei certo, ela disse sem rodeios e abertamente, com plena convicção. Ela olhou para seu filho. Eu estava salvando você. Me salvando do quê? Da garota que eu amo? Da felicidade? Da luz? Renato respondeu com um sorriso. Não, a mulher respondeu firmemente. Da pobreza, de uma família de alcoólatras que seria um fardo para você, de você mesmo. Você era um tolo tão grande, e ela não parece ter sofrido muito por você, se é que sofreu. Isso não prova meu ponto? Você deve tê-la encontrado, certo? Eu sei que você o fez. Eu não pude evitar, ele olhou para sua mãe. Seu coração estava cheio de pena, mas ele não conseguia descobrir por quem sentia mais pena, Laura, sua mãe ou ele mesmo. Depois da mudança, Laura se instalou no apartamento de 2 quartos onde as paredes eram pintadas de verde escuro e o banheiro tinha um sistema velho e gasto com uma corrente pendurada que dificilmente poderia ser chamada de nova. O pai, que havia começado a beber após a morte de sua esposa, gradualmente se tornará um alcoólatra. Ele bebia sozinho, quieto e secretamente, longe dos filhos. Um homem muito modesto e calmo com olhos bondosos, ele fazia o melhor que podia para parecer decente, apesar de suas mãos trêmulas e olhos cansados. Ele trabalhava em uma oficina mecânica e já fora um excelente mecânico. Depois de tudo o que aconteceu, seus colegas tinham pena dele e não o demitiam, mas ele não tinha mais permissão para fazer nenhum trabalho sério, apenas limpeza. Embora, de vez em quando, seus antigos colegas às vezes perguntassem: Bento, olha aqui, o que você acha que é isso? Bento olharia ao redor para garantir que nenhum de seus superiores estivesse presente, então olharia carinhosamente para o carro desmontado. Em casa, ele olharia para seus filhos com olhos arrependidos e prometeria a si mesmo não beber novamente. À medida que o crepúsculo caía do lado de fora da janela, sua amada Sara apareceria, sentada do outro lado, causando uma dor profunda em seu coração. Ele suportaria a dor o máximo que pudesse antes de tomar um gole para aliviá-la ligeiramente. Esta era a vida deles. Laura estava estudando na escola de enfermagem, trabalhando em turnos noturnos no hospital, enquanto Beto frequentava a escola. Então, um dia, a campainha tocou e a mãe de Renato estava na soleira. Meu Deus, o que mais você quer de nós? Laura disse cansada. Eu quero que você desista de Renato, Maria disse de forma direta e resoluta. Desistir de Renato? Eu o tenho? Laura perguntou surpresa. Não se faça de boba. Tenho observado você por um tempo. Você é uma jovem astuta e esperta, mas não vou deixar você arruinar a vida do meu filho, Maria retrucou. Laura estreitou os olhos, tentando compreender o que esta mulher exigia dela. Meu filho certamente correrá para você. Não sou ingênuo o suficiente para pensar que ele simplesmente seguirá em frente. Então, quero que você o rejeite definitivamente e irrevogavelmente, para que ele não mantenha nenhuma esperança. Você entende? A voz de Maria estava cheia de fúria. E se ele não se afastar? Laura se apoiou no batente da porta. Se não, vou garantir que seu querido papai perca o emprego. Ele será expulso, eu prometo. E ele não encontrará trabalho em lugar nenhum nesta cidade. Ninguém confiará nele nem mesmo uma vassoura. Eles vão levar seu Beto para o orfanato também. Você está estudando, seu pai está desempregado, quanta chance você acha que tem? Acredite em mim, eu vou fazer isso. Sim, eu conheço você, concordou Laura. Maria foi precisa em suas previsões. Renato os encontrou e instantaneamente correu para lá. Laura olhou para ele com dificuldade, cuspiu palavras raivosas e terríveis que fizeram seu maxilar ficar tenso, mas silenciosamente rezou: Por favor, não acredite em mim, não me escute. Você não vê que não sou eu mesma? Eu te amo, é tão claro, simplesmente não pode ser de outra forma. Mas Renato não ouviu esta oração silenciosa e desesperada, e partiu, dando-lhe um olhar de despedida que a deixou inquieta por muito tempo. Ela não conseguia suportar olhar para si mesma no espelho por um tempo depois disso. Era nauseante. Laura se formou na escola de enfermagem, se casou e teve uma filha chamada Emily. Não havia muita felicidade familiar.
Eles acabaram sendo estranhos que por acaso estavam próximos um do outro. Logo, não tendo sentimentos especiais um pelo outro, eles se separaram facilmente e simplesmente, sem arrependimentos mútuos ou reivindicações. Alguns anos depois, o pai de Laura faleceu tão pacificamente quanto havia vivido. Beto se matriculou em uma escola de cadetes, onde passava a maior parte do tempo. Laura trabalhava como enfermeira em um hospital e ocasionalmente levava Emily junto para seus turnos noturnos quando não havia mais ninguém para cuidar da menina de 4 anos. Emily sempre sentava quieta em um canto da sala das enfermeiras, esperando até que Laura estivesse ocupada antes de escapulir para explorar. Durante uma dessas excursões, Emily vagou para uma enfermaria onde um homem pálido e de aparência triste estava deitado sozinho. O homem em si não a interessava, mas a grande e atraente laranja em sua mesa de cabeceira, sim. O homem não ofereceu a fruta a ela, então ela teve que engajá-lo em uma conversa, apesar das instruções de sua mãe para não falar com os pacientes ou sair da sala das enfermeiras. Finalmente, o homem adivinhou que deveria dar um petisco à criança. Emily agarrou seu saque e de repente ouviu passos rápidos pelo corredor. Naturalmente, era sua mãe, que provavelmente estava brava. Emily se preparou para a inevitável decepção, sem visita ao parque no fim de semana e sem sorvete. Mas algo estranho aconteceu. Mamãe congelou, abriu e fechou a boca de uma maneira engraçada, como se quisesse dizer algo e esquecesse o que, e de repente ela sorriu e então chorou. O principal era que ela obviamente havia esquecido de repreender Emily. Renato e Laura ficaram chocados, atordoados por um encontro inesperado que nunca haviam antecipado. Eles se sentaram ombro a ombro, tentando compreender o que acabará de acontecer. Renato tentou falar várias vezes, mas as palavras não saíam. Ele queria dizer a ela como ele só havia sonhado com ela todos esses anos, como seus esforços para construir uma vida pessoal haviam sido em vão, tudo porque ele não conseguia esquecê-la. Ele queria explicar por que havia tolamente permitido que sua mãe o convencesse a partir. Ele queria saber sobre a vida dela e de onde a pequena Emily tinha vindo. Mas, de repente, nada disso parecia importar mais. A coisa mais importante era que ela estava aqui com ele agora, sorrindo para ele exatamente como costumava fazer quando eram mais jovens. Laura também queria explicar a ele por que ela havia desistido, como ela se odiava por sua covardia, por deixar a mãe dele intimidá-la e confundi-la, por abandonar o homem que amava, o homem por quem se importava. Ela havia pagado caro por isso. Se não fosse por Emily, quem sabe o que teria acontecido com ela? Mas ela percebeu que não havia necessidade de arrastar Renato através da escuridão do passado novamente. O importante era que ele estava aqui agora, ao lado dela, segurando sua mão tão firmemente quanto uma vez segurou o carrinho de seu irmãozinho. Sabendo que ainda não podia falar sobre ela ou sobre si mesmo, Renato escolheu um tópico diferente. Laura, seja honesta. Emily tem algum superpoder? Senti algo peculiar quando ela estava no meu quarto. Eu estava deitado, me sentindo horrível, e então Emily entrou e tocou meus dedos. Foi como se uma onda tivesse me lavado. Ah, Renato, não seja bobo, Laura riu. Que superpoderes? Emily é uma criança normal. Você imaginou isso. Você estava assustado, perdido, sozinho com sua doença. Então, de repente, havia outro ser vivo com você. Você sentiu o calor humano e isso fez a diferença. É uma explicação simples. Concordo, disse Renato. Mas sua Emily ainda é maravilhosa, porque ela me trouxe até você. E sabe, Laura, eu esperei por você toda a minha vida. Só você. Você está mentindo? Ela riu, com a mesma risada que ele ansiava ouvir por tantos anos. É assim que a vida funciona, disse Renato, e sentiu que agora tudo ficaria bem. Lentamente, mas com certeza, Renato foi se recuperando. Pouco depois de sua alta, ele pediu Laura em casamento, e ela aceitou. Sim, acontece na vida que o destino nos separa daqueles que são destinados a nós, mas sempre há uma chance de nos encontrarmos novamente e recomeçar do zero.